A temporada de Endurance no Brasil está prestes a começar. Já tivemos neste último fim de semana a prova das 12 horas de Sebring. O piloto Anderson Tozzo fala um pouco sobre esse tipo de prova. Nós vamos falar então sobre uma prova curta, digamos 2 horas de duração na Endurance. 2 pilotos, uma janela de troca de pilotos. Fala sobre... Vamos supor que tu começa, a tua sessão vai ser a primeira, tu começa com um carro. O que tu tem que te preocupar em ser rápido, poupar carro para o seu companheiro? Qual é a estratégia do primeiro piloto? O primeiro piloto tem que ter bastante cuidado, começa na largada, que é sempre o ponto crítico de qualquer corrida, mesmo de Endurance. Porque apesar de ser uma corrida onde a velocidade não é tão importante, a posição de largada, nem a primeira curva é tão importante como em corridas de bateria, muita gente parece que quer decidir a corrida na primeira curva. Então, um cuidado muito grande na largada. Perder 1 ou 2 posições nunca é prejudicial. É melhor do que você bater. Mas, com certeza, a função do primeiro piloto é entregar o carro em ótimas condições para o que vai fazer a segunda tocada. Claro, você não pode deixar de ser rápido. Você não pode ter um ritmo de corrida muito abaixo do normal, porque você complica a situação. Os carros hoje são todos carros rápidos no Endurance, carros muito parelhos, aí, virando tempos muito próximos. Então você tem que ser rápido e deixar o equipamento em bom estado para o piloto. Porque não adianta você ser rápido e entregar o carro com pneu ruim ou com desgaste ou com alguma falha, alguma quebra, e aí você tem a segunda parte comprometida. Então acho que a responsabilidade é grande de manter o equipamento. Agora, do outro lado da moeda, tu vai ser o segundo piloto, a tua sessão é a segunda sessão. Tu recebe informação do piloto que fez a primeira sessão e tu vai depois buscando o limite. Quando é que tu começa a buscar o limite do carro? Mais pro fim da sessão, como funciona? Depende como é que está o posicionamento de pista. Como a Endurance corre em várias categorias, muitas vezes você está 2, 3 segundos à frente ou 2, 3 segundos atrás do teu concorrente direto para uma briga pelo pódio ou pela vitória. Então vai depender muito disso. A informação a gente troca um pouquinho ali na troca de piloto, que é muito rápida, né, de algum comportamento do carro. E as demais a gente conversa pelo rádio, a gente sempre procura trocar também informação pelo rádio e posicionar se eu estou na segunda tocada. E se tiver que acelerar, aí sim, aí não tem mais poupar equipamento. Aí já no início da segunda tocada a gente já procura buscar as posições que são necessárias. Se está numa posição tranquila em relação a quem está atrás e está em primeiro lugar, a gente mantém um ritmo de corrida para se manter ali. Se tem que buscar o carro da frente, a gente procura aí dar tudo que tem no equipamento, porque aí não tem mais prejuízo. Aí se você tem que buscar uma vitória, você vai acelerar e vai buscar o máximo do equipamento. Agora, para encontrar o companheiro de competição, o principal é entrosamento fora da pista, entrosamento dentro da pista, estilo de pilotar, ou até mesmo fisicamente parecido? Qual é o ponto principal? Eu acho que é um bom entrosamento fora da pista, porque a gente tem que ter... Um tem que entender o outro. Ambos têm que conhecer o equipamento, mas acho que ambos têm que entender as limitações um do outro. A gente fez uma prova ano passado, a questão física não é tão problemática, a gente vê aí pilotos de estaturas totalmente diferentes, correndo América Alemã, na Le Mans Series. O ano passado eu fiz uma prova com o Bruno Junqueira, né, que tem um físico bem menor que o meu. A gente não teve problema, a gente coloca uma almofada, a gente ajusta. Quer dizer, esse não seria o problema. O ideal mesmo é a gente ter um bom entrosamento fora, até porque vai ter corridas que o segundo piloto não vai entrar no carro. A quebra faz parte da competição, o acidente faz parte da competição. Então muitas vezes o primeiro piloto sofre o acidente, o primeiro piloto quebra o carro, e aí tem que ter um entrosamento para entender que isso faz parte, e por isso que eu acho que o entrosamento fora da pista é muito mais importante. Agora todos vamos falar sobre uma prova um pouco mais longa, 5 horas por exemplo. Tu como piloto, tu tem alguma preparação especial, física e mental antes da prova em si, ou vai contando com a ajuda da adrenalina? A adrenalina é fundamental, né? Porque a adrenalina é o que faz a gente superar os limites. Mas se esquece, se não tiver uma preparação física numa prova de 5 horas, a tendência é você ficar aí de 2 a 3 horas dentro do carro, não seguido, porque normalmente a gente procura revezar,
Mas 1 hora dentro do carro, se pegar um dia de calor, é muito desgastante. Então não tem como, sem preparação física, sem uma alimentação correta, uma reidratação, não adianta, não vai ter físico que suporte. E diretamente vai influenciar na velocidade, porque quando o cansaço começa a tomar conta, você começa a perder velocidade. Essa seria a minha próxima pergunta. Tu como piloto, conta com alguém que te mantém informado de estar um pouco mais lento, um pouco mais rápido, volta a volta, ou a cada 15 minutos? Como funciona essa informação para ti como piloto? A gente tem informação no painel, né? A gente tem o volta-a-volta. Então a gente sabe quanto é que o carro vira, quanto é um bom ritmo de corrida numa prova de 5 horas, e pela informação de como é que a gente está no posicionamento de pista, se precisa acelerar mais ou menos, e a gente tem informação volta-a-volta no painel do carro. Então com essa informação, e às vezes a gente percebe que realmente é o cansaço. A palavra braço, ela é isso mesmo. Quando você está cansado, o braço não consegue segurar na curva e só tem um jeito, é tirar o pé do acelerador. Senão você não faz. E na tua experiência, nos últimos anos, do nível do Endurance foi melhorando em matéria de pilotos? Hoje em dia, um piloto mais lento está abrindo mesmo ao espaço ou continua ainda brigando picuinhas dentro da pista que prejudica a pilotos mais rápidos, por exemplo? Isso continua acontecendo? Olha, eu acho que picuinhas não. O que acontece é um pouco de falta de experiência, porque o Endurance sempre serve como uma categoria aí quase que escola, porque como tem várias categorias, carros lentos, aí às vezes a gente tem carros com diferença de 10 segundos, né, numa volta. E aí tem alguns pilotos mais lentos. Então, às vezes, pela inexperiência, acabam cometendo pequenos erros. Mas a gente, pela experiência que tem já de provas de longa duração, a gente está sempre de olho. Então, às vezes, a gente sabe que perde 1 ou 2 segundos e não arrisca uma ultrapassagem, porque vê que é um carro mais lento, um carro que não está tão ligado na corrida e não tem a noção do que é um carro rápido, um carro que gira 10 segundos mais rápido chegando atrás. A gente que chega sabe o que é chegar tão rápido. Mas eu já tive o meu começo também em carros mais lentos e eu sei e a preocupação sempre era quem estava vindo em velocidade maior. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado. A gente não pode exigir que as pessoas que esses pilotos que estão chegando agora, ou que estão em carros mais lentos, não andem. Eles também fazem parte do Endurance, eles são importantíssimos para o evento, né? É uma categoria à parte, eles têm a disputa deles. Então, a gente tem que procurar balancear isso, né? Mas nunca acontece por mal. Quando acontece alguma coisa, é um pouquinho de falta de experiência, ou até em relação à velocidade, você está fazendo uma curva, não tem ninguém atrás. Quando você está saindo da curva, já tem alguém em função dessa diferença de velocidade dos carros. Logo após o intervalo, uma entrevista com Raul Boesel.